Hoje vamos fazer um estudo bíblico acerca de leis de Deus ou princípios de Deus para termos um matrimónio feliz. Mas estes princípios não são só aplicáveis a um matrimónio feliz, mas são aplicáveis para qualquer relacionamento entre pessoas. E por isso, a pergunta é: existem princípios de Deus para governar qualquer relacionamento, seja em governo, seja numa organização de negócios, seja na igreja, seja na família. Todos os relacionamentos são baseados entre duas pessoas e muitas vezes, particularmente em negócios, sim, podem ser relacionamentos entre duas pessoas que são dois funcionários a nível global, mas muitas vezes não relacionamento entre, por exemplo, o patrão e o funcionário. Então essas leis são aplicáveis em todos esses casos. E geralmente vai haver um líder, que vai dar as direções, e vai haver um seguidor que vai seguir as direções. Porque nem todos podem ser um líder. Entre parênteses, essa é uma das grandes razões de que há divisões na igreja e entre organizações ou politiquice no governo, porque todos querem ser um líder, querem ser a autoridade. E por isso há problemas. Problemas no governo, há problemas entre partidos políticos, há problemas em famílias, entre pais e filhos, há problemas entre marido e mulher. Porquê? Porque ambos querem ser um líder. E aí, essa é a base, ou a causa dos problemas. E por isso, como disse, tem que haver um acordo em que um é o líder e o outro é o seguidor. E por isso há princípios sãos, sábios, de liderança. E há princípios sábios de seguidores. E se o líder não segue os princípios sábios de liderança, e se o seguidor não segue princípios sábios de seguidores, vai haver conflito. Por isso, simplesmente isso. A liderança deve ser para servir. Por isso, vocês já ouviram certamente muitos sermões na igreja, ou mensagens ou instruções na igreja. Precisamos ser uma liderança servidora. Mesma coisa no matrimónio. O líder deve ser um servidor. Por outro lado, o seguidor deve de se submeter voluntariamente a esse líder. E isso é a mesma coisa no matrimónio. Há um líder e há um seguidor.
E por isso existem princípios básicos, sábios, isto é, sãos, de liderança e de seguidores. Neste mundo está tudo corroído. Tudo corroído. Em primeiro lugar, por exemplo, as damas são maltratadas. Porque os líderes não são líderes servidores. Por exemplo, particularmente no matrimónio, alguns homens querem que a dama seja uma escrava sexual. Isso não é certo. Isso não é certo. Querem que a dama obedeça a qualquer desejo ou paixão dele. Isso não é a maneira de Deus. Então, o que é que a Bíblia ensina acerca do princípio espiritual do homem ser a cabeça e a esposa se submeter? Porque não é o homem ser um dominador e a mulher ser uma escrava. Mas este princípio é aplicável, como disse, a todos os relacionamentos, eu vou falar de princípio. Isto é, precisamos de extrair o princípio para ser aplicado na igreja e no governo, particularmente no governo de Deus. É o princípio. E por isso a pergunta é: o que é que a Bíblia diz? Eu por isso hoje vou abordar três leis básicas que governam o matrimónio. Três leis básicas que governam o matrimónio. Mas estes três princípios básicos que governam o matrimónio são princípios básicos que governam toda a autoridade governamental ou numa empresa para ser bem sucedida de acordo com os princípios de Deus ou particularmente no governo de Deus. Porque, ao fim de contas, nós estamos a aprender acerca do reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. E por isso, temos que entender, compreender a base para haver um relacionamento saudável e feliz na sua família. Porque se o relacionamento entre o marido e a mulher não for saudável, vai afetar as crianças, e isso se multiplica, vai afetar as crianças na escola, vai afetar outras pessoas, vai afetar o seu trabalho, vai afetar o mundo inteiro. O matrimónio é a base da sociedade. E por isso temos que começar na base. A base é o relacionamento entre o homem e a mulher. Esta base da sociedade, que é o matrimónio, vai ser a base do governo de Deus. Deixe-me dizer uma coisa muito importante. Se você não conseguir resolver os problemas do matrimónio, é possível que você não esteja
ou não venha a estar no reino de Deus. Quer dizer, vir para a igreja, sentar-se e ouvir, e pôr uma gravata, e pôr um casaco, e a mostrar, e ter alegre, tudo, pode ser tudo em vão. Tudo em vão. Tudo banal. Não estão a aplicar os princípios básicos de Deus, de relacionamento saudável e alegre, são os princípios básicos que vão existir eternamente no reino de Deus. E se você não está a aprender isso agora, como é que você vai estar no reino de Deus? Irmãos, isto é aplicável a pessoas casadas, e é aplicável a pessoas divorciadas, e é aplicável a pessoas solteiras. Têm que aprender a ter um relacionamento saudável e feliz com outra pessoa. Agora, eu vou ler das instruções que a Igreja de Deus Unida tem para serem lidas no matrimónio. Estas são, em letra a letra, as instruções que o ministro de Deus na Igreja de Deus Unida vai dizer no matrimónio. Então, certamente não pode haver uma alegria maior do que a satisfação humana de um casamento feliz, cheio de ações de generosidade para com o outro e de compartilhar a vida com o outro. Palavras com significado muito importante. Não é só para o matrimónio, como estão a ver, é para todo o relacionamento humano. Continuando. Não existe uma relação entre seres humanos mais profunda que aquela realizada entre o marido e mulher no matrimónio. O matrimónio é uma união natural, mas, além disso, é uma instituição divina, ordenada por Deus. Foi estabelecido o matrimónio pelo Criador durante a criação. E o matrimónio recebe a sua autoridade das leis de Deus, que não se mudam, que são imutáveis e não são alteráveis com as eras da sociedade, pois são eternas e perfeitas. Quando Deus, eu estou a continuar a ler parte das palavras que são ditas pelo ministro Jesus Cristo num casamento na Igreja de Deus. Continuando. Quando Deus criou a vida na terra, Ele fez o homem e a mulher o pináculo, grau mais alto da criação física. Sim, criação física, o pináculo mais alto não é uma árvore, não é um mar, não é um gato, não é uma cadela, é o ser humano, o homem e a mulher. Deus fez o homem e a mulher o pináculo, grau mais alto da criação física, moldando e formando o homem e a mulher à sua própria imagem. Ele deu ao homem e à mulher mentes criativas, com a capacidade de fazer decisões, de planejar e de fazerem as suas vidas à volta desses planos.
Os homens e as mulheres foram criados com a maravilhosa possibilidade de virem a ter a vida eterna na família de Deus. E agora notem bem esta frase que eu vou dizer agora a seguir. Deus, como um Pai cheio de amor, deu-nos a instituição do matrimónio e a benção da família para que aprendamos a amar uns aos outros como Ele nos ama. O propósito, e agora completei a ler destas palavras que são mencionadas durante o matrimónio. Darei mais algumas mais adiante, mas para este momento chega. O propósito do matrimónio que Deus nos deu é para nos ensinar, praticando, vivendo uma prática, para aprendermos a amar um ao outro, como Deus nos ama. Esse é o propósito do matrimónio. Por isso vemos que Deus criou o matrimónio, e Deus estabeleceu o matrimónio, e Deus criou as leis à volta do matrimónio. Vejamos então, começar em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E no versículo 20 diz: deu o nome o homem, a palavra é Adão, em hebraico, deu o nome Adão, isto é, o Adão teve a dar nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Vê-se esta palavra auxiliadora e vê-se esta palavra idônea duas vezes, no versículo 18 e no versículo 20. Auxiliadora é a mesma palavra que Deus usa, porque Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso auxiliador. Deus é aquele que nos ajuda. Não é uma palavra de inferioridade, porque é uma palavra atribuída a Deus. É a mesma palavra hebraica. Deus é o nosso ajudador. E por isso, a mulher ser a nossa ajudadora, a nossa auxiliadora, estamos a dar à mulher, digamos assim, uma função igual à de Deus para connosco. E em segundo lugar, a palavra idônea é uma palavra que diz que é comparável, que se parece com ele. A mulher é idônea ao homem, se parece com o homem. Sim, tem dois braços, tem dois olhos, tem nariz. Sim, há certas diferenças masculinas e femininas para a criação, são necessárias, tudo bem, mas tem uma capacidade mental, tem atributos de criação, criativos, de planejar, tal como o homem. São comparáveis ao homem. Não é que sejam de segunda classe. Porque, primeiro, como disse o auxiliador, é a palavra usada para Deus,
E no Novo Testamento é a palavra usada para o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso ajudador. Por isso não é nada de segunda classe. Por isso, a nossa esposa está aqui para ajudar o homem e é reflete as características do homem e ajuda o homem, os dois, a produzirem algo melhor do que só um sozinho. Vejamos agora no versículo 24 e 25. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une ou se apega. A palavra aqui é colar, com esta cola como se fosse a super cola. É colar de uma maneira que não pode separar, ou não se devia separar. Uma super cola se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta palavra, uma só carne, tem um significado duplo, que é uma só carne na interação sexual, e é uma só carne porque estão trabalhando como uma pessoa, como uma unidade. Esta palavra uma é semelhante à palavra de que Deus é um. É Ra. Nós, o homem e a mulher, devem ser é Ra. Uma carne. Jesus Cristo e o Pai são um. É Ra. Mesma palavra. Por isso Deus é um. O Pai e o Filho. O marido e a mulher são um. Mas são duas pessoas. E depois continua aqui. Os fez uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porquê? Porque estavam numa condição de matrimónio. Não havia outros homens ou mulheres à volta deles. E por isso não era uma coisa pública. Era um matrimónio entre o homem e a mulher e estavam unidos como uma só carne. Isto é, simbolizado aqui, o matrimónio, o casamento. Estavam unidos. E Deus os criou macho e fêmea. Deus os criou macho e fêmea. Adão e Eva. Não foi Adão e João. Adão e Eva. Macho e fêmea. Não foi dois machos ou duas fêmeas. Isso não reproduz. E Deus diz que reproduzissem. Porque Deus quer muitos filhos e filhas na família dele. Então vejam em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ambos, o homem e a mulher, ambos são a imagem de Deus. Fisicamente, têm duas pernas, dois braços, duas mãos, dois pés, têm dois olhos. Fisicamente são a imagem de Deus. E mentalmente são a imagem de Deus, têm capacidade de criar, de pensar, de planejar. Um urso ou um leão não estão a planejar o que vão fazer na semana que vem. Mas o homem tem esta capacidade única, que é uma capacidade criativa, que é uma capacidade de Deus.
E depois, continuando a ler no versículo 28, e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, porque Deus quer muitos filhos e filhas. Esta doutrina de Satanás, que um homem se pode casar com outro homem, mulher com outra mulher, não produz filhos e filhas. É a doutrina de Satanás, é demónica. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem e a mulher juntos têm a responsabilidade de dominar, controlar todos os animais e todas as coisas na terra. Precisam de usar e fazer isso corretamente, mas têm essa responsabilidade de Deus. Agora, voltando a ler aquela secção de que o ministro Jesus Cristo lê no matrimónio na igreja. Vou ler mais um bocadinho. Depois continua. E assim, a instituição do matrimónio e o ciclo de reprodução humana foram estabelecidos com a benção pessoal de Deus no matrimónio e não fora do matrimónio. A relação sexual está aprovada com Deus no matrimónio. Fora do matrimónio é pecado. Continuando. Dentro da igreja, entendemos claramente que é Deus e não é meramente o homem ou as leis do homem que juntam o marido e a esposa, tornando os dois uma só carne. Nós entendemos que é Deus que põe os dois uma só carne. Por isso entendemos que o casamento é uma instituição divina criada por Deus que põe os dois uma só carne. Ora, por isso vemos que Deus é responsável pelas diferenças entre o homem e a mulher. Tal como Deus é responsável pelas diferenças entre várias pessoas. Porque você não vai encontrar outra pessoa com a mesma maneira de atuar e viver como você. Há sempre diferenças. Há sempre diferenças pessoais. Mateus 19, versículo 4 a 5. Mateus 19, versículo 4 a 5. Estava aqui uma situação em que estavam a falar acerca do divórcio. Então Jesus Cristo respondeu: não tens lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é o princípio. Não é só o homem deixar o pai e a mulher, está claro? É os dois. O homem e a mulher, os dois deixam os seus pais e vão então formar um novo lar. E por isso vê-se aqui que isto foi instituído desde a criação. Quem é que criou o homem e a mulher? Foi o Verbo, Jesus Cristo. Lemos que em João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, lemos que o Verbo se tornou carne, isto é Jesus Cristo. E em João capítulo 1, versículo 3, lemos que tudo foi criado por Ele, pelo Verbo, isto é, por Jesus Cristo, e nada do que foi criado, não foi criado, mas por Jesus Cristo. Jesus Cristo criou o homem e a mulher. Como? Pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo. Jesus Cristo, debaixo da autoridade do Pai,
O Pai deu autorização, o Pai deu o comando. E Jesus Cristo atuou de acordo com o comando do Pai, usando o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Não é uma trindade, é simplesmente o Pai é a autoridade suprema, Jesus Cristo é o executivo que executou as instruções do Pai e usou o poder espiritual de Deus, que é o Espírito Santo. E assim formou o homem e a mulher neste relacionamento do matrimónio como uma carne. E agora chegamos à primeira lei, então, irmãos. A primeira lei é para este relacionamento de ser uma carne, requer um compromisso. Porque quando o homem e a mulher se casam, seja lá onde for, fazem esse compromisso. Tem que haver um compromisso de fidelidade até a morte que nos separar. Com situações boas, com situações más, com boa saúde, com má saúde, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, são uma carne. Fazem um compromisso. Por isso, ser uma carne requer um compromisso para a vida inteira, até houver a morte. É a mesma coisa que nós fazemos quando fazemos um compromisso a Deus, que vamos viver o caminho dele para sempre. Porque o matrimónio é uma aliança, é um compromisso. Quando nós somos batizados, fazemos uma aliança, um compromisso. Nós chamamos a nova aliança. E por isso, repetindo uma vez mais, o matrimónio é um relacionamento de uma carne que requer ou tem a implicação de compromisso para serem uma carne. E esse compromisso, esse ensino de Deus, de compromisso, que reflete o ensino de Deus de nós para com Deus, como verdadeiros cristãos. Esse princípio é baseado no relacionamento mais íntimo que Deus criou entre o homem e a mulher. E assim, são uma carne, mentalmente. Estão, digamos assim, na mesma página. Estão a trabalhar em conjunto, com os mesmos planos, com as mesmas metas, com os mesmos objetivos. Estão a colaborar com a mesma esperança, com os mesmos sonhos, tornando-se um. E por isso, é uma mulher com um homem. Não é duas mulheres com um homem, ou não é dois homens com uma mulher. É uma mulher com um homem. E aí tem que haver uma preocupação de um para com o outro. E vejamos então agora, no versículo 6, de Mateus 19, de modo que já não são mais dois, um homem e mulher, mas porém uma só carne. Estão a trabalhar juntos, como uma mente, com um objetivo, com um fim, com uma finalidade. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não o separe o homem.
E por isso, de acordo com as leis de Deus, de acordo com a intenção original de Deus, não devia haver divórcio. Infelizmente existe. Continuando então a ler no versículo 7. Replicaram-nos, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar, isto é, divorciar um do outro, o homem e a mulher. Isto não foi um mandamento de Moisés. Eles disseram, porque mandou então Moisés. Deus não mandou as pessoas divorciarem-se. Moisés não mandou as pessoas. Isto foi, uma vez mais, esta deturpação, este desvio da verdade satânico. Respondeu-lhes Jesus, versículo 8, por causa da dureza do vosso coração, porque vocês são carnais, são duros. Homens, estamos a ser duros para a nossa mulher. Mulheres, estamos a ser duras para o nosso homem. O problema, que vou abordar um bocadinho mais adiante, é outra lei. Terceira lei que vou mencionar mais adiante, mas vou mencionar agora, porque pode estar o marido ao lado da mulher agora, e o marido está a dizer, olha, estás a ver? Ou a mulher está a dizer, olha, estás a ver? Você tem que examinar-se a você mesmo. Não lemos Escrituras, a sério, examine-se a você mesmo. Não diz examine a sua mulher. Não diz examine as outras pessoas. Não esteja a criticar os outros irmãos na igreja. Examine-se a você mesmo. São as mesmas leis de sucesso de relacionamento. Examine-se a você mesmo. Olha, aquele irmão fez isto, aquilo, aquilo outro. Ou aquela irmã fez aquilo. Mas eu não. Eu sou mais justo. Irmãos, estamos todos no caminho da aprendizagem. Todos falhamos. Temos que nos examinar a nós próprios. Parar de examinar o outro. Isto é por causa da dureza do nosso coração. Porque nós criticamos as outras pessoas, somos autojustos e somos duros. Essa é a causa de problemas no matrimónio, é a causa de problemas na igreja, é a causa de muitos problemas, porque não nos estamos a autoexaminar, estamos a examinar os outros. Todos os anos vamos para a Páscoa, examina-te a ti próprio, examina-te a ti próprio, examina-te a ti próprio. Quando é que vai entrar aqui na cabeça que diz examina-te a ti próprio, não examina o outro? Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Eram carnais. E para não continuar esta guerra no matrimónio, então divorciam-se. Mas não é o que Deus queria. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Essa não foi a intenção de Deus. Deus permitiu, Deus permite. Moisés então deu essa autorização. Mas Jesus Cristo diz, versículo 9, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com a repudiada, também comete adultério.
Porque estas leis do Antigo Testamento eram para mentes carnais. Vamos entender? Todas as leis de Deus são amor. Estas leis civis não eram amor, eram um Deus duro no Antigo Testamento. Todas as leis de Deus são amor. Mesmo as leis que você pensa, por causa da sua má interpretação do Antigo Testamento, você diz, olha, são leis duras. Se você entender a intenção dessas leis, era o amor. Sim, algumas dessas leis eram leis civis, mas a base disso era amor. Algumas dessas leis eram leis cerimoniais, mas sim, a base dessas leis era amor, porque Deus é amor. Imagine, Deus tirou os israelitas do Egito. Porquê? Os tirou da escravidão, não foi? Então foi dar a eles uma lei que era uma escravidão? Não faz senso. Não é lógico. Deus deu aos israelitas uma lei que era amor, uma lei de liberdade. Mas não é liberdade se você é carnal e quer continuamente obedecer a Deus. Deus, para uma mente carnal, tem que dar castigo, porque as pessoas são carnais. Mas está a falar com uma mente convertida. Então Deus, após arrependimento, perdoa. Para a mente carnal tem que haver um castigo. Isso é amor. Para o bem da sociedade. Para a mente convertida, que se arrepende, há perdão. Há misericórdia. Mas todas as leis de Deus são baseadas em amor. Continuando. Este compromisso entre o marido e a mulher requer submissão. Este compromisso requer submissão. Vejamos. E agora, irmãos, é a segunda lei. A primeira lei requer um compromisso, mas a segunda lei requer submissão. Mas eu ainda não completei a segunda lei. Isto é só metade da segunda lei. O Jorge está a falar em enigmas. Vocês vão ver daqui a pouco. Qual é a outra metade da segunda lei? Metade da segunda lei requer submissão. Efésios, capítulo 5, versículo 21. E talvez vocês podem deixar uma marcazinha em Efésios, capítulo 5, porque de vez em quando vamos voltar a Efésios, capítulo 5. E Efésios, capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O primeiro é submissão a Cristo, ao temor de Deus, ao respeito de Deus. E o segundo é submissão um ao outro. Quer dizer que o marido tem que se submeter à esposa. Porque é que fosse a esposa se tivesse que se submeter ao marido? O marido tem que se submeter à esposa. Desculpa estar a gritar.
mas é para entenderem. Porque não entra. Porque a maioria dos homens, principalmente na cultura portuguesa, e há outras culturas também, são dominadores. Dominam as damas. E as damas têm que se submeter a mim, porque eu sou o homem. Sujeitando-nos uns aos outros. Não é só a mulher sujeitar ao homem, mas é o homem sujeitar-se à mulher. Oh, o que é que o Jorge está a dizer? Porque vamos ler daqui 1 ou 2 versículos que está a dizer à mulher para se sujeitar ao homem. Vamos explicar isso devagarinho, irmãos. Aí está o problema dos matrimónios. Porque há esta ideia, este conceito de domínio sobre a mulher. E o líder deve ser um líder servidor, não é um líder dominador. Bem diferente. Bem diferente. A aliança sagrada do matrimónio diz para nos subjugarmos, de nos humilharmos, de pôr-nos debaixo de Deus primeiro, do temor de Deus, e depois debaixo de uns dos outros. Esta é parte desta segunda grande lei do matrimónio. Vamos continuar agora em Filipenses capítulo 2. Mais 2 páginas, talvez, à frente da sua Bíblia, talvez uma, dependendo da sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando os outros superiores a si mesmo. O que é que isso quer dizer? Submeter ao outro. Mas está a falar do amor. Eu tenho aqui um real. De um lado diz um real. Do outro lado diz, tem uma cara de um homenzinho, um género de uma coroa assim. É ou não é? Vocês conhecem, não é? Conhecem melhor que eu. Qual destas faces é que é válida? Eu podia ter um real só com uma cara e não ter a outra? Imagine, você tem um real, de um lado diz um real e do outro lado fosse completamente branco. E uma pessoa dá esta moeda e você vai dizer, olha, tem isto não vale. A moeda tem 2 lados. E o valor na moeda é com ambos os lados, não é? A submissão prova o amor. Um lado da moeda é submissão e o outro lado da moeda é amor. Não pode ter amor, agape, sem submissão. Por isso é que eu disse, a submissão é parte da segunda grande lei do matrimónio. A segunda parte da segunda grande lei do matrimónio é o amor, agape. Mas é só uma moeda. Mas tem, digamos assim, 2 lados. E um está interligado com o outro e não se pode separar. Amor ou submissão.
Continuando então a ler em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma abordagem que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus Cristo subsistia, existia em forma de Deus. Sim, era o Pai, era o Jesus Cristo e ambos eram na forma de Deus. Como o marido e a mulher são ambos na forma de homem. Sim, não estou a dizer masculino ou feminino, estou a dizer de ser humano. E por isso o Pai e o Filho eram ambos na forma de Deus, do género, qualidade de seres, género, qualidade de pessoas, género Deus. Nós somos género humano. Sim, há género animal, há género angélico e há género Deus. O Pai e o Filho eram do género Deus, da forma Deus, da qualidade de ser Deus. O homem e a mulher são da qualidade de ser homens, isto é, humanos. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que isso quer dizer? Podemos ler isto como não julgou como ser um roubo. Digamos assim, um uso incorreto dele ser igual a Deus. Não era um roubo, mas usar essa interpretação, que pode ser usada para explicar, mas esta palavra tem outro significado. A palavra em grego é arpagos, que é uma coisa a ser mantida ou retida. O ato de agarrar a uma coisa e não abrir a mão. Jesus Cristo não julgou como a necessidade de se agarrar a ser da forma de Deus e não abrir a mão. Ele abriu a mão e deixou de ser da forma de Deus. Não é que ele queria roubar ou usurpar, mas ele abriu a mão de ser da forma de Deus para ser da forma humana. Voluntariamente. Isto é, submeteu-se a ser um ser humano em vez de ser um ser Deus. Isto é um ato de submissão, de se submeter. É um lado da moeda. Mas nós, geralmente, dizemos, é um ato de amor. Ele veio para a terra para dar a sua vida por nós. Que é o outro lado da moeda. Foi necessário ele se submeter, de deixar de ser, não estar a agarrar com a mão de ser Deus, deixar isso e submeter-se a ser um homem por causa do amor, que é o outro lado da moeda. E os dois lados desta moeda, figurativamente, estão unidos. Continuando. Antes assim mesmo se esvaziou, voluntariamente se submeteu, se esvaziou, deixou o poder de Deus, deixou de ser um ser com esse poder de
de Deus para só ter o poder humano. Ele não deixou a divindade. Notem bem, Jesus Cristo não deixou a divindade, mas deixou o poder, a capacidade de ser Deus, da forma de Deus, e veio a ser da forma humana, só com as capacidades de um ser humano. Mas nunca deixou a divindade, porque a divindade é o caráter, é a personalidade dele, é o que ele é. É um ser de caráter divino, um ser de caráter de amor, e nunca deixou esse caráter de amor. Veio a ser um ser humano, continuando plenamente em amor agape. Ele não deixou a divindade. Às vezes, alguns ministros dizem, acidentalmente, digamos assim, que Jesus Cristo veio a ser humano e deixou a divindade. Isso é incorreto. É incorreto. Jesus Cristo nunca deixou a divindade. Ele foi dado carne e por isso teve natureza humana, porque foi um ser humano. Mas nunca deixou de ser divino. Por isso é que nós temos que nos arrepender não só do que fizemos, mas temos que arrepender do que somos, isto é, da natureza humana, para virmos a ser um novo eu, que é a natureza divina. Isso é o simbolismo do batismo, que sai e comprometemos a sair da natureza humana para sairmos da água com uma nova vida. Isto é um novo eu, para virmos a aprender a ser divinos como Cristo é, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E por isso, vemos aqui, continuando a ler, Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou. O Pai não disse, tens que ir lá, senão vou dar uma tarefa. Não. Eles concordaram e ele voluntariamente se submeteu. Há aqui uma lição de submissão. Quando nos submetemos-nos voluntariamente. Não é porque outra pessoa diz, tens de submeter a mim. Não. Olha para o seu próprio papel, a sua própria responsabilidade. Não olha para a responsabilidade do outro. A responsabilidade do outro é submeter-se. Aliás, a responsabilidade de todos nós é submetermos no temor de Deus. E por isso não deixa olhar para o papel que Deus deu a outra pessoa, deixa olhar para o papel que Deus está a dar a você. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, isto é, deixou a forma de Deus, veio ser da forma de homem. E versículo 8, e assim mesmo se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até à morte e à morte de cruz. Sofreu. Qual de nós é que está a sofrer? E pergunto, eu estou a orar e pedir a Deus para parar o meu sofrimento e Deus não me está a curar. Olha, eu devo ser um grande pecador, porque Deus não me está a curar. Porque Deus não está a livrar deste sofrimento. Qual foi o pecado de Jesus Cristo? Zero, nenhum. Mas ele teve que sofrer até a morte. Talvez nós tenhamos que sofrer até a morte. Capítulo 11 de Hebreus, capítulo da fé, diz que alguns morreram da fé, não sendo livrados do sofrimento que tiveram, foram serrados ao meio e coisas assim, morreram na fé.
Olha, eu orei e Deus não me livrou deste problema, por isso Deus não existe. Ou eu sou um grande pecador. Não. Se Deus permite que você tenha que morrer com um certo sofrimento ou dores, Deus sabe melhor o que é para você. E se você sofrer com Ele, como vemos em Romanos 8, você será glorificado como Ele foi glorificado. E por isso, irmãos, vemos aqui que Jesus Cristo se humilhou voluntariamente. Voltamos agora então em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sim, já abordámos este versículo, mas vamos agora ler um bocadinho mais. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Foi o que Jesus Cristo fez. Foi submisso ao Pai. Se submeteu à morte para nós, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Eu sou a cabeça da mulher, e a mulher tem que fazer como eu mando. É assim como Cristo trata de você. Porque Cristo é o cabeça da igreja, não é? Não é o presidente da igreja, é Cristo. É o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo, não é homem. E Cristo não trata você dominando você. Eu sou o cabeça. Homens, precisamos mudar este conceito que existe entre várias culturas, em que o homem tem que ser o dominador, porque é o cabeça. Um conceito errado. Por um lado, é ser o líder, a cabeça, o amor. Do outro lado, é ser o Senhor. Os dois estão juntos. Continuando então a ler, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o Salvador do corpo. Deu a sua vida para salvar o corpo. Qual é a responsabilidade do homem? Dar a sua vida para ajudar a sua esposa. Isso é amor. Amor agape. É o amor de dar, sacrificar pela sua esposa. Quando você não lhe apetece fazer uma coisa, faz, porque é amor. É um sacrifício. Sim, é um sacrifício. É o que Jesus Cristo fez por nós, como cabeça da igreja, sacrificou por nós. O homem deve sacrificar e submeter à sua esposa, sacrificando-se pela sua esposa. Isso é o ser cabeça. Não é o dominador. É o líder, servidor. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A igreja está submissa a Cristo, mas em amor, em respeito. Porquê que a igreja é submissa a Cristo? Porque Cristo é tão bom para conosco que nós queremos submeter-nos a Cristo, não é? Ou Cristo é assim tão mal que estamos a submeter a Cristo porque Ele está a dizer tens que submeter a mim? Não, é porque Ele é tão bom que nós queremos submeter-nos a Ele.
A mulher quer submeter-se ao marido porque o marido é tão bom para ela. Então os homens precisam examinar-se a si próprios e dizer: estou a ser assim tão bom para a minha esposa, que a minha esposa quer voluntariamente submeter-se a mim, porque ela vê o meu marido é tão bom para mim, que para mim o melhor, diz a esposa, eu submeter a ele, porque ele só quer o meu bem, só está a fazer coisas para o meu bem. Irmãos, eu estou a dizer coisas que são difíceis. Porquê? Porque todos nós falhamos. Sim, a mulher pode estar a dizer: vês, tu não estás a fazer isto. Tu não estás a ser um bom marido. Não estás a liderar. Olhem para o seu próprio papel. Olhem para a sua própria responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Submeter. Não olhem para a responsabilidade do marido, olhem para a responsabilidade da mulher. E o homem não olha para a responsabilidade da mulher, olha para a responsabilidade do marido. Olha para o seu próprio papel. Eu estou a falar acerca da terceira lei do matrimónio, que vou mencionar um bocadinho mais adiante, mas está bem mencionar agora. Continuando então a ler no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas a todos os homens. Não diz as mulheres sejam submissas a todos os homens. A mulher seja submissa ao seu marido. É diferente. As mulheres não são segunda classe. É um princípio de liderança. Não é ser submissos a todos os homens e andam aí por na rua, o homem diz agora: olha, porque você é homem, tem que obedecer a você. Não. Isto simboliza o governo de Deus nesta, digamos assim, hierarquia governamental, que o líder da mulher é o homem, e o líder do homem é Cristo, e o líder de Cristo é Deus Pai. É uma escala, digamos assim, governamental de Deus. E Deus é misericordioso, Deus nos ama, Deus nos perdoa. E este, digamos assim, este exemplo de amor misturado com submissão é esta segunda grande lei. E por isso não está a simbolizar escravidão, está a simbolizar submissão voluntária, porque o marido é tão bondoso para a esposa, de maneira que a mulher só quer se submeter ao marido, porque é para o meu bem. Tal como nós na igreja só queremos submeter a Cristo, porque Ele é tão bom para nós. E por isso o matrimónio é esta lição de explicar a nós, de uma maneira muito profunda, o governo de Deus. E por isso vê-se este relacionamento de uma carne que nos está a ensinar uma grande lição. Vejam no versículo 31 e 32 de Efésios capítulo 5. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Estão a trabalhar em conjunto. Versículo 32. Grande é este mistério, porque eu me refiro a Cristo e à Igreja. O matrimónio simboliza o relacionamento entre nós e Cristo.
isto é, entre a Igreja e Cristo. Tem um grande significado espiritual. A Igreja tem que se submeter voluntariamente a Cristo. E vejam no versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, e como está na Almeida corrigida e fiel, que sim, está no grego, mas a maioria das vossas Bíblias não tem o resto, mas diz assim, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Somos membros do seu corpo, isto é, da sua carne e dos seus ossos. É muito significante quando lê isso em comparação com Lucas 24, versículo 39, que se vocês quiserem podemos abordar num outro momento. Mas o ponto aqui é que somos um corpo. Somos membros do corpo espiritual de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Não é do seu sangue. Porque carne e sangue não estarão no reino de Deus. Mas Cristo tem carne e ossos, como lê em Lucas 24, 39. Significado espiritual muito profundo. Mas continuando. O que é que nos faz parte deste corpo espiritual de Cristo? É o batismo. Que nos batizamos para dentro do corpo espiritual de Cristo. Para dentro de um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13. E por isso nos põe dentro do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. Então, lendo o versículo 33 de Efésios capítulo 5, não obstante, vós, cada um de por si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeita ao marido. Estas são as leis do matrimónio. Amar a sua esposa, que é um lado da moeda e o outro lado é a submissão. Cada um ame a sua própria esposa. E a esposa respeita o marido, que é o outro lado da submissão. Um corpo, uma moeda, um corpo. Esta união. Então vemos que a segunda lei, a grande lei do matrimónio, é amor que inclui submissão. A segunda grande lei do matrimónio é amor que inclui submissão. É amor agape. Não é este amor, paixão, amo, é amor agape. É ação. É mais do que emoção. É ação. É uma preocupação altruísta para com o outro. Esse é o amor agape. Ama o próximo como a você mesmo. É um amor altruísta. E por isso, você ama o seu esposo ama você, porque são uma carne. Efésios 5, versículo 25, lemos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este amor de Cristo demonstra sacrifício, demonstra humildade, demonstra submissão. Quando as pessoas damas dizem, ou aos homens, por exemplo, dizem: olha, as mulheres têm que se submeter, mas nós os homens não temos que nos submeter.
é o mau entendimento do amor de Deus. Porque aqui em versículo 25 está a explicar o amor de Deus. Entregar pela esposa. Tal como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem que nos entregar pela esposa. Submeter e sacrificar para a esposa. Para que a santificasse, versículo 26, tendo purificado por meio da lavagem da água da palavra. Qual é o exemplo de como o nosso matrimônio deve funcionar? É o exemplo de Cristo para com a igreja. E o exemplo da igreja para com Cristo, que é uma cópia ou réplica ou imagem do exemplo do pai para com o filho e do filho para com o pai. Como é que Jesus Cristo ama você? É um dominador? Não. O amor de Jesus Cristo é um amor sofredor. O amor de Jesus Cristo é um amor sofredor. É a mesma moeda. Sofrimento com amor. Amor com submissão. Pense. Como é que você está a tratar a sua esposa? Ou de outra maneira, você está a tratar da sua esposa da maneira que você quer que Cristo trate você? Por que há uma maior ênfase no homem para amar? Sim, porque não há uma ênfase para a mulher para amar. Não está a dizer que a mulher não deve amar o marido, mas a ênfase é para o homem amar. Porquê? Porque as mulheres foram, digamos assim, programadas, conectadas mentalmente no cérebro, da maneira que foram feitas, para terem mais amor. Para quê? Para cuidarem dos bebés e dos filhos. A mulher também é encorajada a amar o homem. Em Tito, capítulo 2, versículo 4, Tito, capítulo 2, versículo 4, está a dizer às damas mais idosas, como lê no versículo 3, às mulheres idosas, e no versículo 4 diz, instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. As mulheres são instruídas também a amar, mas é sublinhado na Bíblia para os homens aprenderem a amar. Vejam em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Primeiro Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma,
Não é estar a pregar a ele, é sem palavra alguma, como? Por meio do procedimento da sua esposa. Como você se conduz como esposa à frente do seu marido. Quando o marido, que não está na igreja, versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Porquê? Porque a beleza que o homem vê em você é este respeito, este amor do coração que tem para com você. Isto é, quando a mulher tem este respeito, este carinho, este cuidado para com o homem, mesmo que ele não seja da fé, esta atitude do coração é uma beleza para o homem. Não é a roupa, não é os brincos, não é o colar, não está a dizer que não pode ter brincos, não está a dizer que não pode ter um colar, não pode dizer que não pode ter roupa bonita, mas a beleza para o marido da esposa é esta atitude do coração, este comportamento, este procedimento da sua esposa. Isso faz ao homem, a mulher, ser uma mulher maravilhosa. Porque o seu adorno, o adorno da esposa, não seja o exterior. Não está a dizer que agora a mulher anda para aí sem pôr o cabelo direito e ficar assim toda despenteada. Não está a falar disso. Não está a dizer que não pode ter coisas de ouro ou aparato de vestuário. Não. Mas para o homem, versículo 4, o interior dessa pessoa é o que é lindo para o marido. Seja por isso, porém, a pessoa interior do coração, com esta roupa espiritual incorruptível, quer dizer que não é física, que é mental, que é espiritual, de um espírito manso e tranquilo. Quando a esposa tem este espírito manso e tranquilo para com o marido, isso é grande valor perante Deus e perante o homem. Isso é a beleza da mulher para o homem. Pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram ou adornaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Está a falar de submissão voluntária. Não está a falar de roupa. O que importa é a atitude do coração. E depois lemos no versículo 7. Maridos, vós igualmente. Maridos, vós igualmente. Quer dizer, há certos homens que gostam de vestir também com joias. Eu já vi isso, homens com coisas à volta do pescoço dele, com joias e coisas assim. Não estou a dizer que isso é errado. Não estou a dizer o que Deus olha é para a atitude do coração daquele homem. Se o valor seu é joias e é coisa assim, então você tem o valor errado. E não é só para as mulheres, é para os homens também. Às vezes os homens dizem, olha, as mulheres não podem ter isto, não podem ter aquilo, não podem vestir isto, não podem vestir aquilo. Então os homens, porque diz aqui, igualmente, maridos. O problema é que os homens só olham para o papel da mulher em vez de olhar para o papel deles. Porque são dominadores, em vez de serem líderes, servidores. Há uma mudança mental, espiritual, que nós temos que ter. E por isso, maridos, vocês, igualmente, estejam a viver, a coabitar uma vida no lar com discernimento. Discernimento da sua esposa. E
e tendo consideração para com a vossa esposa, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A mulher é fraca. Irmãos, vocês já foram aí a um jantar ou um chá alta qualidade? Se você for aí a um chá normal ou uma chávenas, mas se você for a um chá de alta qualidade, você vai ter o que eles chamam uma chávenas China. É muito delicadas, muito gentis, e você vai usar aquelas chávenas com muito cuidado para não se partirem. Não é porque são de menor qualidade, é porque são de maior qualidade. São frágeis, são de maior qualidade. Qualidade especial. E as damas são de qualidade especial. E nós temos que as tratar com devida consideração, com discernimento, com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Está a entender? Você não vai ter uma recompensa maior, porque é o marido, e a mulher vai ter uma recompensa assim mais pequena. Vão ser co-herdeiros igual, como seres espirituais. Vão ser co-herdeiros. Quem sabe se a sua esposa vai ter uma herança, um galardão maior que você. Olha, você vê uma viúvazinha ali, e você não trata bem a viúva. Sabe uma coisa? Talvez essa viúva, no mundo da manhã, no reino de Deus, vai ter um galardão maior que aquele ministro. Talvez essa viúvazinha que anda ali quietinha, muito sossegada, muito fiel, talvez essa viúva vai ter um galardão maior que esse ministro, que é um cargo dominador. Infelizmente, vê-se isso muito nas regiões. Há ministros que são dominadores, mesmo na Igreja de Deus. Ai, para aqueles pastores que estão a causar divisão entre as minhas ovelhas. Quem causa divisão entre as ovelhas são os líderes, não são os seguidores. Ai daqueles líderes, pastores, que estão a causar divisão na igreja. Há um versículo que está sempre aqui na minha mente, porque já vi muitos líderes na igreja que causaram divisão. Eu oro por eles, porque eles causaram divisão entre a irmandade. Não estou a dizer que os irmãos neste grupo ou naquele grupo não são fiéis a Deus, foram iludidos, mas ai dos pastores que causaram divisão. Irmãos, isto tudo são princípios profundíssimos. Desculpem este estudo ser muito longo. Peço desculpa. Mas vê-se aqui que vão herdar juntos o reino de Deus, como vemos no versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 3. Mas diz ainda mais. Diz, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Homens,
Se Deus não está a ouvir as suas orações, será porque você não está a tratar bem a sua esposa? Não estou a dizer que é, mas faz pensar. Deus fez isto possível, criando-nos de maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós, demonstrando o amor de Deus, o exemplo de amor para nós. Fez este exemplo de amor, de amar um ao outro. E este amor com submissão é a segunda grande lei. E a terceira grande lei, que eu já mencionei, é de que precisamos de olhar para o nosso papel. Precisamos de olhar para a nossa responsabilidade, para o que nós temos que fazer. Ou, noutras palavras, precisamos de cumprir as nossas funções e os nossos papéis no matrimónio, na igreja, ou seja, for, precisamos fazer a nossa parte e não olhar para os outros. Cristo é a cabeça da igreja. Deus Pai é a cabeça de Cristo, como lemos em 1 Coríntios 11, versículo 3. E por isso precisamos de olhar para o nosso papel. Tem que haver um relacionamento entre nós, de um para com o outro, que é voluntário, tal como Jesus Cristo para com o Pai. Temos que nos submeter ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma lição espiritual. E temos que fazer isso voluntariamente. E por isso Deus ordenou esta posição de chefe da família para nos ensinar uma lição espiritual. Deus criou o homem primeiro e o propósito de Deus na criação foi dele pôr o homem como líder naquela família, que é aquele que vai dar a sua última decisão. Mas ele vai considerar a opinião da sua esposa, vão conversar e muitas vezes o marido vai dizer à mulher: a tua sugestão é melhor que a minha, então vamos fazer o que tu, a mulher, estás a sugerir, e eu, como líder, vou dar esse primeiro passo a fazer do modo que tu, a mulher, estás a indicar a mim. Irmãos, não estou a falar de uma coisa que eu não pratiquei. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que não teve vergonha de dizer quando eu estava errado. Ele me deu uma esposa que tinha o caráter, que tem o caráter de dizer: Jorge, estás errado. E eu tive a responsabilidade de dizer, depois dela explicar, dizer: sim, estás certa, eu vou mudar, como fazer certas coisas para com outras pessoas, ou para com as nossas crianças, ou seja o que for. Ou muitos casos em que eu estava a criar os meus filhos de uma maneira, e ela me disse: Jorge, estás errado. E ela explicou, e eu mudei. Isso é ser um líder, ouvindo a opinião da esposa. Por isso Deus criou o homem para ser o líder, mas não é um dominador. E Deus nos deu o caminho, mostrando através de Jesus Cristo um exemplo de servir, mas também de ser humilde. E nós temos a responsabilidade de nos submeter uns aos outros
tal como Jesus Cristo submeteu às instruções do Pai, e Jesus Cristo deixou a forma de Deus para ser um homem em humildade, e por isso vemos que há este princípio espiritual de igualdade. Nós vamos herdar com a nossa esposa o reino de Deus. Há um princípio de igualdade ou equalidade entre o homem e a mulher espiritualmente. E por isso temos que aprender a crescer. E por isso, sim, há diferenças físicas entre o homem e a mulher. Sim, há diferenças nos papéis, ou nas responsabilidades, ou nas funções que temos. Mas nós temos que cumprir as funções que Deus nos deu. Deus deu ao homem a função de ser o líder, e nós somos responsáveis de ser o líder com amor. E Deus deu às mulheres a responsabilidade de ser o seguidor, mas a responsabilidade da mulher de seguir voluntariamente. Mas não é escravidão. Se o homem está a querer fazer da mulher uma escrava, ela tem o direito bíblico de dizer: eu não sou a tua escrava. Deus dá essa autoridade. E por isso, irmãos, a mulher é submissa ao seu próprio marido, não é aos outros homens. E o marido é o líder, mas não é o dominador, não é um ditador, não é um valentão, não é um perseguidor da mulher. Mas, visto que ele não é, ela responde em amor e submissão, porque quer servir a este marido que é tão bom para ela. Mas o homem não abusa, ou não vai usar esta autoridade de um modo indevido, e a mulher, por causa disso, se o marido estiver a abusar emocionalmente ou psicologicamente, tem o direito, biblicamente, de rejeitar isso. Porque ela não é escrava dele. Esse é o problema que existe muito na sociedade hoje em dia. As pessoas não gostam de dizer isso, ficam revoltadas. Deus nos pôs no seu corpo de acordo com a sua vontade. Cada um tem a sua posição no seu corpo. 1 Coríntios 12, 18. Um é um braço, outro é outro. Tem várias posições. Todos nós temos responsabilidades, atividades diferentes. E o Espírito de Deus nos ajuda a cumprir as nossas responsabilidades. Vê isso em 1 Coríntios 12, que é o corpo espiritual. Todos temos responsabilidades diferentes. É o Espírito de Deus que nos ajuda a cumprir essas responsabilidades para o benefício do corpo. Na família, para o benefício da família. Na igreja, para o benefício da igreja. Então, uma vez que já abordei estas três grandes leis espirituais: compromisso, amor com submissão e olhar para o nosso papel. Como é que podemos ter sucesso neste caminho cristão do matrimónio? Mas não é só do matrimónio, em qualquer relacionamento na igreja. A solução, em parte, começa, talvez, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14.
que diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. A bateria caiu. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre justiça e injustiça, ou comunhão da luz com as trevas? Irmãos, isto é um princípio. Está claro? Literalmente, devemos casar com pessoas na fé. Mas o que quer dizer jugo desigual? Jugo desigual é quando não podem, por exemplo, vão lavrar a terra e tem esta coisa onde põem o gado para lavrar a terra e não podem pôr de um lado um boi e do outro lado um cordeiro. Porque ou o boi vai fazer o trabalho todo e o cordeiro não consegue fazer nada e aquilo vai andar assim esquisito e tudo. Tem que ser 2 bois, jugo igual. Por isso diz: não se casem com incrédulos, porque vai causar problemas. Mas há um princípio aqui. Para além disso, é um princípio. Isto é, pode haver problemas quando há grandes diferenças de personalidade entre uma e outra pessoa. Por isso, o moço e a moça devem se conhecer bem antes do matrimónio para ver que não há um grande jugo desigual entre os dois. Não é só religioso, mas é em maneira de ver, em maneira de pensar. Quanto mais estiverem no mesmo género, de maneira de pensar, o melhor para o sucesso desse matrimónio. Por exemplo, pode ser até cultural. Por exemplo, eu nasci em África, descendência portuguesa. A minha esposa nasceu na América, descendência ucrânia e polaca, e é um jogo desigual de grande qualidade cultural. E por isso tivemos que trabalhar nessas diferenças, sabendo bem que tínhamos que trabalhar nisso. Mas temos que estar cientes que precisamos de colaborar com estas diferenças. Pode haver hábitos. O homem pode ter um hábito, a mulher pode ter um hábito, até podem nascer no mesmo país, mas podem ser muito diferentes na maneira de ver as coisas. É bom, antes do matrimónio, se virem a conhecer bem para evitar dificuldades no futuro. Porque estamos a falar aqui de um princípio. O que é que se passa? No matrimónio, primeiro, há este amor. Olha, os teus olhos são tão bonitos.
E a tua boca é tão linda. Oh, és tão bonitinha. Oh, tu és tão bonita, és tão forte. Assim, tem estes músculos aqui no peito. Mas coisa. Inicialmente, há esta atração física, química. Sim, que é importante, mas depois de uns meses, isso vai descendo até talvez desaparecer. Mas o verdadeiro amor agape, que entre os dois é pequeno, com o tempo deve aumentar. E por isso o amor, paixão físico vai descer, mas o amor agape vai crescer, e então vai haver este grande, digamos assim, resultado de um bom matrimónio, porque os dois estiveram a trabalhar um com o outro para resolver essas dificuldades. Que há sempre diferenças entre uma pessoa e outra, mas tanto quanto possível têm que reduzir digamos assim, este jugo desigual para trabalharem nisso. É preciso saber isso. E por isso vemos várias escrituras que pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, em 1 Coríntios 7 está a falar de uma situação que é uma angústia presente, nos versículos 26 e 28. E então Paulo está a dizer, olha, debaixo da corrente situação, que é uma crise, não sei qual era a crise que existia naquele momento, talvez seja melhor que vocês não se casarem agora. Mas o desejo de Deus é que todos casem, que sejam fecundos e por isso então havia uma situação física. E aí então vê-se em 1 Coríntios que quando há uma situação em que, por exemplo, ambos não estavam na igreja, se casaram, agora um foi chamado, um está na igreja e o outro não está, às vezes pode haver problemas. Às vezes os problemas podem ser tão grandes, que o homem ou a mulher vai fazer a vida do outro como se fosse, digamos assim, um inferno, entre aspas. Miserável. Uma escravidão. E nesse caso, Paulo diz Paulo, não diz Deus. Porquê? Porque quando Jesus Cristo esteve na Terra, ainda não havia a igreja com irmãos, alguns que eram crentes e que não eram crentes. Isso não existia. Depois de Cristo ver, a igreja foi fundada e então houve esse crescimento. E agora, nesta situação, alguns estão na fé e outros não estão. O ideal é que o que não está na fé ainda permita a esposa seguir a Deus. E o ideal é que a esposa está a ser um exemplo maravilhoso para um dia, se Deus quiser, ele vir a entender, ou vice-versa, está claro, mas vir a entender, olha, este caminho não há nada errado, é um bom caminho. Isso é o ideal. Mas pode acontecer situações em que a situação torna-se tão miserável, tão difícil, que é melhor divorciar. Isso é o 1 Coríntios 7 diz. Mas também está a falar de viúvos e coisas assim. Se casarem, só se casem no Senhor. Não tenham um viúvo, a esposa morreu agora, porque o viúvo ou a viúva está na igreja, não se vai casar com uma dama ou com um homem que não está na igreja. Você sabe melhor. Deve-se casar agora com uma senhora na fé. Leia isso em 1 Coríntios 7, versículo 39. E assim vemos vários princípios bíblicos. Mas a solução do sucesso no matrimónio, de compromisso, de amor com submissão e de cumprir o seu papel, é a verdadeira conversão. Se ambos estão convertidos e se ambos estão a esforçar a servir a Deus,
se ambos estão a olhar ao seu próprio papel, se ambos estão a querer estar comprometidos e amar com submissão, todo e qualquer matrimónio vai ter sucesso. Porque há uma conversão. Esta ideia, olha, ele foi feito para ela e... Não é isso. Temos que aprender a trabalhar com o nosso esposo ou com a nossa esposa, estando completamente convertidos. Vou então ler o resto desta secção do matrimónio, palavras que se leem na igreja. As qualidades essenciais do matrimónio feliz e bem-sucedido são aquelas que manifestam amor sempre a crescer. Isto é um amor sofredor, amor agape. O amor como o de Deus, tal como descrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, onde ele escreveu: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem valdoso. Quem ama, isto é amor agape, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Assim se vê que uma relação amorosa no matrimónio é um tipo de relação espiritual entre Deus e a Igreja. E é na vossa submissão ao amor de Deus que este matrimónio será fortalecido e protegido. Como um pai carinhoso, Deus quer dar-nos as suas bênçãos mais ricas. Ele quer que todos nós sejamos extremamente felizes, visto que o matrimónio é uma instituição divina. É correto e necessário que cada um fielmente prometa diante de Deus que aceita uma aliança sagrada do matrimónio de acordo com as condições divinamente estabelecidas por Deus Todo-Poderoso. Irmãos, essa é um tipo da promessa que fazemos a Deus quando somos batizados. É a nova aliança, na qual prometemos obedecer às leis de Deus, de submissão em humildade e de amor para com Deus e para com o próximo, que é a nossa obrigação depois de recebermos a graça de Deus imerecida. Sim, há leis de governança do matrimónio. Também são leis de sucesso em qualquer relacionamento. Mas a chave principal do sucesso é a conversão espiritual. Isso afeta todos os relacionamentos, particularmente no corpo de Jesus Cristo. A conversão é essencial para o compromisso, para o amor e submissão e para cumprirmos os nossos próprios papéis. E assim, queridos irmãos, crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.